descobriu que a gente tem príncipe no Brasil. A gente tem família real, herdeira, que ganha, né? É curioso. Coloca aqui na tela para mim. Essa daqui é uma das reportagens mais lidas nesse momento no UOL. O Brasil tem príncipe porque herdeiros da família real recebem o laudêmio. O que é o laudêmio, né? Esse imposto criado em 1847 ao pagamento feito pelos proprietários de uma terra aos donos do terreno após realizarem uma transação imobiliária. E aí ele é recolhido não apenas por herdeiros da família real, mas também por prefeituras, União, a Marinha, né? Recebe isso nas áreas, inclusive, do mar e tudo mais, quem mora na beira do mar. E aí é curioso, porque isso ganhou destaque nos últimos dias, porque os moradores do primeiro distrito de Petrópolis, que é a região serrana do Rio, e que infelizmente está vivendo essa tragédia horrorosa, realizam esse pagamento para herdeiros da família real. E é no valor de 2,5% da venda do produto. Quer dizer, você vende um terreno, 2,5% vai para a família real. E aqui está explicando quem ganha, quem não ganha. Eu queria entender com vocês. O que vocês acham dessa história, hein, Sakamoto? Eu acho particularmente uma excrescência, né? Um absurdo, uma excrescência. Tem toda a justificativa histórica, a fazenda do Córrego Seco lá de Petrópolis, loteada por Pedro II, que queria trazer imigrantes, implantou Laudêmio, ou seja, pagavam para ele 2,5% no momento da transferência de título para sempre, e dali para os herdeiros deles que perderam o trono. O Brasil tem oficialmente, né, na Constituição a primeira Constituição republicana deixou claro que estaria extinto os títulos de nobreza. O Collor meio que tornou possível isso, só que esses herdeiros do trono brasileiro são herdeiros de um trono não só extinto, mas que confirmou-se através de um plebiscito, que eles ficavam reclamando que foi um golpe de Estado no século XIX, etc. E agora, em 21 de abril de 93, o plebiscito deixou claro que a população não quer nem de longe monarquia, né, como sistema de governo, nem que fosse a monarquia parlamentarista. E aí o que acontece? Esse pessoal que se auto-intitula príncipe, né, que se auto-intitula família real, que se auto-intitula nobre, uma parte deles, né, um ramo deles, recebe esse recurso através de uma empresa que existe até hoje, né? E aí é um absurdo, absurdo completo. É um ramo, tem até um dos herdeiros disse, olha, nosso ramo não tem nada a ver, o ramo Petrópolis, esse é outro ramo. Agora, você tem projetos de lei, o próprio Marcelo Freixo, depois da tragédia, ele apresentou um PL na Câmara dos Deputados para acabar com o laudêmio. Na verdade, não é acabar, mas para que essa transferência de recursos, esse fundo, seja usado para preparar a cidade para mudanças climáticas, mas também para reconstruir a cidade que está destruída, né? Eu acho que é o mínimo. Só que vamos lembrar uma coisa, Fabiola, que o laudêmio não é cobrado só em Petrópolis e só Não. da autoproclamada família real. A gente tem laudêmio também sendo cobrado em terrenos de marinha, laudêmio sendo cobrado da Igreja Católica, bairros do Rio de Janeiro também com laudêmio, né? Ou seja, é uma excrescência histórica que deveria ser resolvida, até projetos do governo federal para parar de cobrar laudêmio de marinha, mas ainda estão engatinhando, né? A gente tem umas coisas antigas assim que a gente deveria abandonar, né? Tipo laudêmio, racismo estrutural, a escravidão. Machismo, né? Não tá fácil. Ô, Joel, vamos lá. Eu queria também a tua opinião sobre essa história do laudêmio. Pois é, o laudêmio é uma instituição de direito privado, né? Era um pagamento dado a um tipo de propriedade privada que existia no século XIX, a enfiteuse, no qual a pessoa ou instituição continuava dono da propriedade, mas podia vender, a pessoa que comprasse podia fazer o que quisesse com ela, mas em alguns momentos ia ter que pagar alguma taxa para o proprietário original. E durou até hoje com algumas instituições. E o Sakamoto trouxe bem. Por que existe ainda o laudêmio para a família real? Porque se a gente for abolir o laudêmio no Brasil, for abolir a enfiteuse no Brasil, não é só a família real, esse ramo da família real que deixa de receber, né? É a Igreja Católica em algumas propriedades e, inclusive, Estado brasileiro também. O Estado brasileiro recebe laudêmio de terrenos litorâneos ali da Marinha brasileira. Então, há grandes resistências, inclusive internas ao Estado brasileiro, para que a gente discuta a abolição desse tipo de pagamento.
Então, é uma situação complexa, realmente, uma excrescência histórica de algo que nem é possível fazer nos dias de hoje mais, mas que envolve muitos interesses, e por isso continua existindo aí. Só um ponto que é importante lembrar: a família real que recebe o laudêmio não são essas pessoas da família real que a gente vê mais na política e na mídia, tá? Dom Bertrand, o deputado Luiz Felipe, esses aí, eles estão no ramo da família que não recebe o laudêmio.